Olá, sou o professor Renato, dou aula no Poliedro. Fizemos agora há pouco a resolução do vestibular do IME 2015 português. Em relação à prova como um todo, ela foi de nível médio, não houve surpresas, o que se esperava aconteceu, de modo que o aluno, pelo menos do Poliedro, não foi pego de surpresa. A prova do IME enfatizou, como sempre, aliás, nos demais anos foi a mesma coisa, né? A sintaxe, a morfologia, certo? Quer dizer, a gramática, né, abocanhou um bom número de questões, mas, como é de costume também, nós tivemos as questões de entendimento de texto, que foram 3 questões. Uma questão de figuras, de linguagem, envolvendo eufemismo, né? Questão relativamente fácil, e 2 questões envolvendo semântica, que é a subciência da linguagem que estuda o significado. Uma questão que envolvia a noção de explicação e, como é de costume, nos outros anos você viu isso também, uma questão abordando o campo semântico. Em relação ainda à parte de texto, a questão 9 trabalhou com o significado da palavra, você tinha que deduzir a partir do contexto, né? E a questão 14, em vez de trabalhar a nomenclatura da sintaxe, oração, subordinada, essa coisa toda, jogou só com a ideia da concessão, que é, cá entre nós, das subordinadas adverbiais, a mais explorada, correto? Em relação à redação, nós tivemos 5 textos que falavam sobre o medo, né? Que serviam de base, inclusive, né? Era alguma coisa que o aluno poderia se servir para compor a sua redação, que versava sobre, né, uma das paixões, né, negativas, malevolentes, que é o medo. O aluno tinha que fazer uma reflexão sobre o medo e apontar, por exemplo, né, algo do tipo: o medo às vezes é necessário para que você realize determinada ação e é natural no ser humano, né? Um dos textos falava acerca de uma mulher que, em função de problemas de ordem biológica, acabou não tendo medo de nada, né? E ela foi investigada, né? E serviu de exemplo para os estudos sobre o medo. Os demais textos tinham um texto poético, né? Que falava sobre a morte, e outros textos que falavam a relação medo-sucesso. De modo que o aluno ele poderia se embasar nos textos, né? E colocar também, né, evidentemente, a sua parte. A prova do IME, ela reitera os estilos dos anos anteriores. Nós todos sabemos que ela privilegia muito mais que FUVEST, ITA, etc., a gramática, né? E dentro da gramática, né, o assunto principal continua sendo a sintaxe, certo? Na parte de texto é que o IME é mais moderninho, mas na parte de gramática ainda ela gosta de classificação, adjunto, complemento, essa coisa toda. Também cabe destacar aqui há 2 questões que envolvem processos de formação de palavra, né? Poderia ser uma só, né? Poderia abocanhar um outro tipo de assunto, mas, né, não ocorreu. Portanto, assim, não é uma prova absolutamente moderna, né? Uma prova um pouco mais tradicional, sobretudo na parte de gramática, mas é o estilo IME, nós já estamos acostumados, você provavelmente não teve surpresas. Eu fico por aqui, até o ano que vem.